Colossenses, capítulo 1, do verso 12 a 15, da palavra de Deus. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O objetivo de Jesus ter nascido aqui e vivido todas as fases da vida humana é revelar, um dos motivos, um dos objetivos é revelar Deus ao ser humano. Você está entendendo? Revelar Deus à humanidade. Aqui diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio revelar. Eu vou ler aqui Hebreus 1, do verso 1 a 3. Se você demora muito em encontrar, não precisa você procurar. Deixa que eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. Veja bem, Hebreus 1, do 1 a 3. Se você demora a procurar, deixa eu ler para você. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Destra é a mão direita. Destra é a mão direita. Aqui está falando de Jesus. E o texto que eu quero frisar aqui é o 3, que ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Amém? Está no verso 3. Então, Jesus, ele é a imagem, a expressa imagem, a imagem exata de Deus, e ele veio revelar Deus para a humanidade. Amém? É difícil você encontrar essas mensagens que eu estou pregando aqui. Então, se eu fosse você, não perderia. Jesus veio revelar Deus à humanidade, porque Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, vai falar também acerca de um dos objetivos de Cristo, que é revelar Deus à humanidade. Diz assim:
Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo aí? O final do verso 4 diz que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Quando você olha para uma fotografia, você está vendo, aquela fotografia está revelando a pessoa. Amém? Então, quando você olha para Jesus, você está vendo Deus. Quando você olha para Jesus, para o comportamento de Jesus, você está vendo Deus. Quando você olha para as atitudes de Jesus, você está vendo as atitudes de Deus. E quando você olha para um verdadeiro cristão, você vê no cristão as atitudes de Cristo, as quais são as mesmas atitudes de Deus. Amém? Quando Cristo está na pessoa, ela tem um comportamento semelhante ao comportamento de Deus. Amém? E o comportamento de Deus é motivado por amor. Você conhece o cristão é pelo seu comportamento de amor. Quando você vê um verdadeiro cristão, você vai perceber que ele tem certas atitudes de amor. Porque é impossível a pessoa ter Deus no coração e ela não ter certa atitude de amor. Amém? Glória a Jesus. Quando Jesus fez o que fez aqui na terra, ele estava expressando a vontade de Deus para com a humanidade. Amém? Vamos ler agora João 14, do verso 8 a seguir. Vai falar mais claro ainda acerca deste objetivo de Cristo vir ao mundo, revelar Deus à humanidade. João 14, verso 8 a seguir, que diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As obras que Jesus fazia demonstrava Deus agindo através de Jesus. Amém? E o objetivo da pregação do Evangelho é colocar Deus no coração de cada pessoa para que ela possa agir como Jesus agiria. O objetivo de existir igreja não é só abrir portas de emprego, não é só curar enfermidade, não é só multiplicar salário, não é só revelação. O objetivo de existir igreja
é formar Cristo nas pessoas, para que Deus possa se expressar no mundo através delas. Amém? Expressar no mundo através de nós é um dos maiores desejos de Deus. É isso que é ser cristão. Você acha que se Deus estivesse expressando através de todo ser humano, haveria assassinato, haveria estupro, haveria essa corrupção que existe na política? Se Deus estivesse se expressando através dos governantes, dos deputados, das polícias, das autoridades, dos Barack Obamas da vida, se Deus estivesse se expressando através de cada ser humano, o mundo seria um paraíso. Amém? Não existiria gente morrendo soterrada, não existiria tanta miséria, tanta fome. Existe muita igreja, existe muito crente, mas existe poucas pessoas que Deus se expressa através delas. Nós não estamos precisando de igreja cheia, nós estamos precisando de pessoas que deixam Deus se expressar através delas. O que você acha que eu estou fazendo aqui em Curvelo? Eu estou deixando Deus se expressar através de mim. Amém? O que você vê de bom em mim, não é meu não, é Deus que colocou em mim. Porque se eu me expressar, você vai querer estar longe de mim. Porque eu não sou um cabra bom não, viu? As coisas boas que tem em mim, foi porque Deus colocou em mim. E eu estou aqui para que Deus possa se expressar através de mim. Amém? Então você foi chamado para seguir o exemplo de Cristo. Lá em primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6, está escrito assim: quem diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Quem diz que é cristão, deve ter atitudes que Jesus teve, que Jesus teria. Viu o que é ser cristão? Ser cristão é isso. Então você foi chamado por Deus para deixar Deus se expressar ao mundo através de você, assim como Deus se expressou. Assim como Jesus revelou Deus ao mundo, você foi chamado para isso, para revelar Deus ao mundo. A pessoa olha para você e fala assim: tem algo diferente. Tem algo diferente. É Deus se expressando através da sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então, um dos objetivos da vinda de Jesus é revelar Deus ao mundo. Aqui em João 14, do verso 8 a seguir, Filipe falou para Jesus: Jesus, o Senhor está indo embora, nós nem sabemos o caminho, mas faz uma coisa para nós e nós vamos ficar satisfeitos. Mostra o Pai para nós. Só isso está bom. Aí Jesus falou assim: eu estou há tanto tempo com vocês, há mais de 3 anos, e vocês não me conhecem ainda? Quem me vê, vê o Pai. Né? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus era a expressão de Deus aqui na terra. E hoje, Jesus, se expressa através da igreja. Deus se expressa através da igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Em segundo lugar, o objetivo de Jesus nascer na terra
é salvar o ser humano. Diga comigo, bem forte. O objetivo de Jesus nascer no mundo, em segundo lugar, salvar o ser humano. Ou seja, livrar o ser humano do pecado e das suas consequências. Salvação significa isso. Livrar a pessoa do pecado e das suas consequências. E aí vem depressão, que é a consequência do pecado, enfermidades, né? Enfermidades são consequências do pecado da humanidade. Então Jesus veio libertar também das enfermidades. Jesus veio curar as doenças, porque doenças é resultado do pecado ter invadido a humanidade. Agora é claro que todo cristão está sujeito a ficar enfermo. E nem sempre é resultado de pecado. Mas de uma forma em geral, a doença no mundo é resultado de Adão e Eva ter pecado. Então Jesus veio salvar, libertar o ser humano do pecado e das suas consequências. E a consequência mais terrível do pecado é o inferno. Hoje é poucos pregadores que falam de inferno, né? Deus me livre. Deus me livre do inferno, né? Mas se você ler o Novo Testamento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você acha que Jesus falou mais sobre o céu do que sobre o inferno? Não. Ele falava mais sobre o inferno, para alertar a humanidade para que venha se escapar do inferno. Amém? Não adianta curar as pessoas e deixar elas no pecado. Tem muitos líderes aí na televisão que estão curando muita gente, mas a pessoa batiza lá, continua no pecado. Eu falo porque eu sei do que eu estou falando. A pessoa batiza lá, continua amigada, continua enfiada nas novelas, continua no pecado e está curando muita gente. Mas eu quero dizer que em Mateus capítulo 7, do verso 21 a seguir, está escrito que é possível curar muita gente e o pregador ir para o inferno e o povo também, curado ainda, viu? Não é porque o pregador está sendo usado nos milagres que Deus está aprovando tudo no ministério dele. Porque às vezes a pessoa tem o dom de milagres, aí Deus cura leproso, Deus cura paralítico, Deus faz e acontece, e é Deus mesmo, viu? Não é o diabo não. Só que o povo que está ouvindo ele, continua no pecado. Aí a igreja enche que barrota, porque o povo gosta muito de milagres. Deixa Deus curar um canceroso aqui. A hora que ele curar aqui um canceroso, para você ver, isso aqui não vai caber de tanta gente. Mas se eu não ensinar a palavra, vai para o inferno com cura e tudo. Vai ser curado do câncer, vai ser curado da cegueira, da mudez, mas vai tudo para o inferno. Amém? Eu estou falando isso aqui para você ficar com o seu olho aberto, porque tem crente que pensa que se Deus me usar aqui para curar um cego, está todo mundo no céu. No céu nada. Se eu ficar aqui curando as pessoas em nome de Jesus e não abrir a Bíblia e ensinar, vocês vão para o buraco e eu também. Porque não significa que o pregador é usado para curar
paralítico, de lepra, disso, daquilo, que ele está salvo. E não significa que o povo também está salvo. É possível acontecer milagres e milagres e não haver salvação na vida da pessoa, porque só existe salvação quando há arrependimento, e arrependimento tem a ver com o abandono do pecado, tem a ver com o abandono das práticas erradas. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus veio salvar o ser humano, e salvar significa libertar do pecado e das suas consequências. E a consequência mais grave do pecado é o inferno. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui, já estou terminando. Eu disse que hoje não vai dar para pregar essa mensagem completa, mas eu estou dando aqui a primeira parte dessa mensagem. Outro dia a gente conclui essa mensagem. Vamos ler João 3, verso 14 a 21. Abra aí. Vou esperar você abrir. Nós vamos ler esses textos aqui e já vamos finalizar essa primeira parte da mensagem. E outro dia a gente prega a segunda parte desta mensagem, em nome de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 a 21. Está escrito assim, é Evangelho, não é epístola não, é Evangelho de João 3, 14 a 21. Glória a Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, vá para o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está vendo que Jesus falava de vida eterna? Jesus falava de vida eterna, gente. O verdadeiro pregador fala de vida eterna. E não tem como falar de vida eterna sem falar do pecado. Porque o pecado impede a vida eterna. Porque em Romanos 6, 23, está escrito que o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A vida eterna por Cristo Jesus. Todo pai que ama os filhos corrige e castiga, sim ou não? Então, você acha que Deus te ama? Quem tem certeza aí que Deus te ama? Quem tem certeza que Deus é teu pai? Então, se você estiver numa igreja, que você não escuta, você não ouve palavra que te repreende, o teu pai não está falando lá não. Porque se você estiver numa igreja, que o Espírito do teu pai fala, você vai ser repreendido, repreendida, Deus vai puxar sua orelha, porque Ele te ama, e o Pai te ama, corrige e castiga o filho. Glória a Deus. Vamos ler. O verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Em Efésios capítulo 2 está escrito que o objetivo de Deus não é condenar o pecador.
Deus não quer condenar o pecador, seja aquele que nunca aceitou Jesus, ou seja o desviado. Deus quer restaurar o pecador. Deus quer levantar o pecador, perdoar o seu pecado. João 8, verso 1 a 12 fala. Jesus falou para a adúltera: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Tem gente que fala, né? Nem eu te condeno e pronto. Mas Jesus não parou. Jesus falou: vai e não peques mais. Amém? Porque o perdão vem quando há arrependimento. Glória a Deus. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz, Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você viu o que o verso 20 falou? E você sabia que foi o próprio Jesus que falou isso aqui? Quer dizer que eu não estou falando as minhas palavras, eu estou falando as palavras que Jesus falou. E Jesus está falando aqui, no verso 20, que quem vive na prática do mal, do pecado, não quer vir para Jesus. Não quer vir para a luz, para a igreja. Por quê? Aqui está escrito: para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque quando vim para Jesus, as obras que essas pessoas estão praticando vão serem reprovadas. Vão serem condenadas. Eu ir para a igreja? Eu não. Né? Os advogados, né, que vivem roubando aí, aqueles que vivem roubando, né? Os políticos, eu ir para a igreja? Eu só vou lá para conquistar voto. Jesus, se eu for lá, o que eu faço vai ser condenado. Aí não vem. Agora o verso 20, para terminar. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? É por isso que você está aqui, porque você quer fazer as obras de Deus. Você quer fazer obras que agradam a Deus. Por isso você vem para a luz. Aqueles que não querem fazer boas obras, não querem vir para a igreja. Ou quando vai para a igreja dos falsos, que só sabem pregar dízimos e ofertas, que não abrem a Bíblia, porque se abrir a Bíblia, muitos vão embora e não voltam mais. Amém? Então você está aqui porque você veio para a luz, porque você quer que as suas obras sejam manifestas. Amém? Eu não vou ler o outro texto, mas é João 8, do verso 1 a 12. Você pode meditar na sua casa. João 8, verso 1 a 12, fala da mulher adúltera. Aquela mulher merecia a condenação, mas Jesus falou para ela: eu não te condeno, vai e não peques mais. Amém? Você pode meditar na sua casa. Eu preguei aqui apenas a primeira parte da mensagem. Eu disse sobre os objetivos de Cristo ter nascido, da vinda de Cristo. Em primeiro lugar, é revelar Deus ao mundo. Em segundo lugar, salvar o ser humano, libertar do pecado e das suas consequências. Na segunda parte dessa mensagem, nós vamos falar sobre como é que Jesus faz isso, né? Nós vimos que o objetivo dele nascer é revelar Deus ao mundo, e vimos também que o objetivo de Jesus vir ao mundo é salvar o ser humano do pecado e das suas consequências. Agora, na segunda parte,
nós vamos ver como é que Jesus faz isto. Como é que ele cumpre esses dois objetivos. Amém? Se você estiver aqui no dia que eu for pregar essa mensagem, você vai ser muito mais abençoado e abençoada do que a primeira parte. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final no nome do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira. Obrigado por ter assumido a natureza humana para revelar Deus ao mundo e para nos libertar do pecado e das suas consequências. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fica conosco no nome de Jesus.